Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus venha visitar a sua vida. Que o Senhor Jesus, neste momento, através desse vídeo, o Senhor Jesus, Ele venha tocar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, para que Deus Ele venha fazer na sua vida infinitamente mais, para que o Senhor venha te abençoar, te sustentar, te fortalecer. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Curte, compartilhe, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus Ele venha tocar sobre a tua vida. Venha te fortalecer. Venha te sustentar até o fim. Até a volta do Filho do Homem. Até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo na terra, nos últimos tempos. Nós estamos vendo aí os sinais de Deus acontecendo sobre a terra, muitos sinais. Deus Ele mostrando o seu poder através da natureza. Assim como esses dias aí teve o terremoto, que teve na Rússia. Nós estamos vendo aí a mão de Deus na terra, Cada dia mais está ficando mais perto. Está ficando perto do Brasil, Em brevemente Deus Ele vai estender a sua mão sobre o Brasil. Muitos aí vão ver a mão de Deus no Brasil, Porém, o Senhor Jesus Deus está muito triste com tantas pessoas. Está se esfriando, A fé de muitos está se esfriando. Quantas pessoas não estão se desviando do Evangelho de Cristo? Quantas pessoas não estão se afastando da tua presença, A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos vai se esfriar, igreja. E nós estamos vendo isso, a falta de amor entre o povo de Deus, Nós estamos vendo aí a falta de amor, o amor de muitos está se esfriando. O diabo está trabalhando no mundo espiritual fortemente para destruir a sua vida, para destruir a sua família, os seus filhos. O diabo está trabalhando fortemente para que você não ore, para que você não dobre o joelho, para que você perca, aleluia, a sua comunhão com Deus. E eu estou vendo isso, igreja. Está uma luta muito grande, para o povo de Deus ele dobrar o joelho. Está uma luta muito grande para o povo querer orar, para o povo querer jejumar, Então o diabo está trabalhando fortemente para destruir a vida de muitos, Porque o diabo já está condenado. Os demônios já estão condenados, então eles estão lutando no mundo espiritual para destruir a sua vida, para destruir a sua família, os seus filhos, Estamos vendo aí o povo só dá vontade de ficar dormindo, só dá vontade de ficar em casa, sem fazer nada. É isso que o diabo ele quer fazer. O diabo ele quer paralisar o povo de Deus. O diabo ele quer paralisar a sua fé. E você tem que ser forte, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça.
porque Jesus, ele disse em sua palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, é para sempre, Cristo. Para sempre o Senhor, ele vai estar conosco, na guerra, na batalha, na luta, nos problemas, na dificuldade, né? Muitas das vezes a gente pensa que Deus, ele nos esqueceu, mas Deus, ele não te esqueceu. Ele nunca vai te esquecer. O Senhor, ele usou Isaías dizendo, profetizando, dizendo para ele: pode porventura uma mulher grávida esquecer, né, do seu filho? Não tem como, porque está sob o ventre. Bem assim é Deus. Ele não esquece de você, porque você está sob a mão dele. Você está na palma das mãos de Deus. A Bíblia diz que na palma da mão de Deus tem o nosso nome gravado sobre as suas mãos. Jesus Cristo, ele disse em sua palavra, né, que nos últimos tempos a terra vai sofrer dores de partos, né? Muitos, porém, a grávida, porém, ela sofre quando ela vai ter a luz. Bem assim é o crente, igreja. Ele sofre aqui na terra, mas quando ele estiver lá no céu, quando ele nascer novamente para Deus, a vida eterna, ele vai se alegrar, igreja. Ele vai se alegrar. É como se fosse uma mulher grávida sofrendo. Somos nós aqui na terra. Mas, porém, quando a mulher grávida ela dá luz, ela se alegra. Ela se alegra. Bem assim somos nós aqui na terra. Nós sofremos, passamos por luta. Às vezes passamos, né, por provação no meio da nossa vida. Mas é no meio da provação que Deus, ele quer fazer o seu maior milagre. É no meio da provação que Deus, ele quer mostrar que é teu Pai e que está com você no meio da tua luta, no meio dos teus problemas. É no meio da tua luta, no meio dos teus problemas que Deus quer mostrar para você que você tem fé. Que a tua fé vai fazer a diferença na tua casa, no meio do teu emprego, na onde você estiver passando por problemas. Pedro disse: não estranheis, né, a ardente prova que vem até você. Não estranheis. Porque todos nós passamos por prova, igreja. O Filho de Deus, ele passou por prova. Os seus discípulos, eles passaram por prova, eles passaram por luta aqui na terra, né? Quantos não passaram por prova, por luta? Pastor Edson, você passa por prova, eu passo por prova, igreja, por luta. Mas eu não abro a minha boca para murmurar para Deus. Eu não abro a minha boca para murmurar para Jesus. E nem para se humilhar para as pessoas, porque eu não confio em ninguém. Eu só confio em Jesus. Eu mesmo que eu não estiver vendo nada acontecer na minha vida, eu continuo profetizando. Eu só paro de profetizar as bênçãos do Senhor que Deus vai fazer, que Deus vai agir, só quando eu morrer. Eu não desisto, porque eu sei que o diabo, ele trabalha no mundo espiritual. Ele trabalha no mundo espiritual para agir no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio do seu emprego, na onde você estiver. Sempre o diabo vai agir. A Bíblia diz que essa potestade, eles trabalham no ar, no céu. Eles agem no mundo espiritual. Eles agem para destruir a sua vida, né? Para que nada venha a dar certo. Mas quando você profetiza, acontece. Deus, ele faz um milagre.
Pedro disse, né, que a nossa ardente prova aqui na terra, toda provação, toda luta que a gente passa, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, igreja, e nunca perder a esperança, né? Foi o que o Tiago disse. Tiago, capítulo 1, ele disse assim no verso 3: sabendo que a prova, a vossa fé opera a paciência. Tiago, capítulo 1, verso 3. É na paciência, igreja. Tem que ter paciência. O povo está perdendo a paciência, Deus. O povo está perdendo a esperança. Quantos não estão aí, igreja, se desviando do Evangelho? Porque não está suportando a prova. Não está suportando a luta. Porém, o Senhor diz que não tem prazer naqueles que largam a mão do arado. A sua alma não tem prazer, né? A sua alma não tem prazer. Quantas pessoas não estão suportando a igreja carregar a cruz? Estão desistindo da sua salvação. Nós estamos vendo povos que conhecem a palavra que conheceram a palavra de Deus, né? Que a luz dos seus olhos, a lâmpada para os teus pés, se desviando do Evangelho, afastando da presença de Deus. A palavra que o Senhor deu, que você acabou entendendo, e você começou a enxergar quando você entendeu a palavra de Deus. E tem pessoas que abandonam Jesus, a palavra, se desvia, vai beber, vai tomar cachaça, vai se desviar do Evangelho, prefere ficar cego de novo. Nós estamos vendo isso. O povo querendo ficar cego. É Jesus querendo abrir os olhos do povo e o povo querendo ficar cego, igreja. É o que nós estamos vendo hoje. Quantas pessoas não estavam na igreja dando glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas não estavam profetizando. Estava uma bênção no altar de Deus. E passou pela aprovação por luta, não aguentou. Tem pessoas na igreja que diz que estava na igreja com depressão. Aí foi pro mundo tomar cachaça, beber, se prostituir, né? Porque quando uma pessoa está no espírito, a pessoa se doutrina, a pessoa se santifica. Mas quando a pessoa entra na carne, sabe qual é a intenção? Sabe o que é que o diabo ele faz com a pessoa? Que era ali um templo do Espírito Santo, quando a pessoa se dizia do Evangelho, pratica a obra da carne, a primeira coisa que o diabo vai fazer é operar na vaidade. Irmã, coloca um batonzão aí, vai tomar cerveja, vai tomar cachaça. É isso que o diabo faz. Se o homem era o homem de Deus, aí se dizia, entra na carne, o diabo estraga o templo. A primeira coisa é o templo. Sabe o que é o templo? É você. Ele estraga. Quando o diabo está dentro, bota até um brinco, faz um homem virar até viado. Bota um brinco aí. Fura o templo de Deus aí. O templo e a morada. Igreja, tem pessoas que dizem que estão na igreja com depressão. Tem coisa errada. Se você está na igreja com depressão, tem coisa errada. Alguma brecha você está dando para o diabo.
agir na sua vida. Ou você está murmurando, ou você está dizendo alguma coisa. Porque se Deus ele disse que Jesus ele é o seu escudo e a sua fortaleza, se aqueles que estão na sombra do Onipotente estão guardados por Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus guarda, igreja. Agora, se você está acontecendo coisa errada com você, é porque está dando brecha. A gente às vezes passa por luta, mas nem tudo é provação. Tem também as lutas que é consequência do pecado. Tem lutas que é a consequência do pecado, igreja. Tem muitas lutas que é. E nós estamos vendo, igreja, o tempo de hoje, né? Tantas pessoas, igreja. A Bíblia diz assim, aqueles que estão de pé, ore e cuide para que não caia. Não perca a esperança. Lute. Lute. Nunca desista. Enquanto você não vê o Filho do Homem vir sobre as nuvens, nunca abandone a sua fé e a sua esperança. Não faça como muitos estão se desviando do Evangelho, né? Largando Jesus para ser cego de novo. Para ser cego, né? Para ser cego de novo, para viver no mundo aí. Aonde a pessoa vive só até os 40 anos. O salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado, igreja, é a morte. Foi o que o Tiago disse. Foi o que Tiago disse, igreja. Tiago, capítulo 1, no verso 15. Depois de havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O pecado sendo consumado gera morte. Gera a morte. A pessoa dura muito tempo, pouco tempo no pecado, igreja. Não vai muito longe, não. Uma hora, aqueles que estão no pecado, a morte vem buscar. E quando vem buscar onde você estiver. Aonde você estiver, ela vem buscar você. No serviço, aonde você estiver. Agora, se você morrer com Cristo Jesus, o anjo de Deus vai te buscar. Agora, se você morrer no pecado, a morte ela vem te buscar. Morreu na cachaça, um dia a legião do Zé Pilintra ela vem te buscar. Morreu na prostituição, um dia a legião da Pombagira, rainha da Pombagira, Maria Padilha, vem te buscar. Né? Nós estamos vivendo os últimos tempos, igreja. Quantas pessoas não estão começaram no espírito, estão terminando na carne? Foi o que Gálatas capítulo 3, no versículo 3, diz assim: Sós vós estões insensatos, que tendo começado pelo espírito, acabeis pela carne. Quantas pessoas não começou no espírito, igreja? Não abriu a igreja, ó, rebentando, expulsando os demônios, curando os enfermos, fazendo a obra de Deus, fazendo culto, e acabaram terminando na carne. Quantas pessoas, igreja? Quantas pessoas, igreja? Quantas? É o tempo que a gente está vivendo hoje. É os últimos tempos, igreja. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe qual a diferença do que foi chamado e do que foi escolhido?
É o que foi chamado, eles vão só para a igreja. Só ouvir a palavra para ser condenado. Mas o que foi escolhido vai permanecer para sempre, igreja. Os que foi escolhido não abandonam a cruz, não. Não foge, não. Antigamente, o povo de Deus, os discípulos, eles morriam, né? Por pregar a verdade. Como João Batista pregou a verdade para Herodes, falando que Herodias estava em adultério, né? Herodes estava em adultério, acabou ali cortando a cabeça de João Batista, né? Assim como os discípulos eram pendurados numa cruz, outro esteve apredejado na pregar a verdade, né? O apóstolo Paulo teve a sua cabeça cortada. O povo de Deus morria assim antigamente. Hoje em dia não está assim, não. Hoje em dia o diabo está matando é no pecado mesmo. É no prazer da carne. Hoje em dia o diabo está desviando pastores, ombreiros, missionários, irmãos e irmãs, o povo de Deus que está dentro da igreja. Hoje em dia o diabo está destruindo, sabe como? Hoje em dia o diabo está destruindo na cachaça, é na droga, é na bebida, é no dinheiro, é no prazer. Porque o diabo, o que ele atentou Jesus no quê? Me diz aí. Foi no quê? Foi mostrando os reinos. Ó, Jesus, te dou tudo isso daqui se prostrares e me adorares. Foi o mundo. E o que o diabo ele oferece para você abandonar Jesus é o quê? A sua cruz. A sua salvação é o quê? O que o diabo te oferece? O Satanás, o diabo, ele vai te oferecer o mundo. Sai da igreja, pastor. Sai da igreja, missionário. Sai da igreja, ombreiro, irmão, irmã. Sai da igreja. Vem tomar cachaça. Vem me adorar. Vem beber. Vem usar droga. Vem se prostituir. O que o diabo quer está aí. Hoje em dia o povo de Deus, antigamente, era desse jeito. O povo de Deus morria pregando o evangelho. Hoje em dia está se desviando. Hoje em dia o povo está se afastando. Está trocando Jesus por um prazer. Está deixando de comer na mesa de Deus para comer na mesa do diabo. As migalhas do diabo. Né? As migalhas que o diabo oferece, igreja. Tá lá, escutando o som, né? Escutando um forrozinho, no paredão, na música. É o povo tá aí. Na droga, no funk, no baile funk. Né? Abandonou a cruz, abandonou Jesus. Né? Que o povo tá dizendo aí que a depressão é Jesus. Né? Que a depressão era Jesus. Aí foi pro mundo, acabou a depressão. Ó. Ficou cego de novo. Tava enxergando, aí ficou cego, aí pronto. Aí acabou a depressão, igreja. Hoje em dia o diabo está derrubando desse jeito. Como ele ofereceu para Jesus os reinos, o diabo vai oferecer para vocês. A cachaça, a bebida, a droga, a prostituição. E Jesus Cristo, ele disse que quando uma pessoa é liberta, igreja, o espírito vai para lugares áridos. E a Bíblia diz que ele fica esperando. Você foi liberta na igreja? Os demônios que um dia bebia, fumava, saiu do teu corpo e ele está esperando vocês. Um dia você desviar do evangelho. Um dia você abandonar a cruz. Um dia você parar de orar. Quando você para de orar, igreja, quando você não está tendo força para orar, os demônios estão bem perto de você. O diabo está bem perto de você. Porque primeiramente é para ele te destruir. Ele trabalha para você parar de orar. Quando você parar de orar, igreja, tome cuidado. Tome cuidado que o diabo já está bem perto. Os demônios estão bem perto de você. Querendo te destruir. Se ele entrar na tua mente, igreja, ele mata você.
que o diabo ele quer arrancar a tua coroa. Quando uma pessoa se desvia do evangelho, sai da igreja, abandona Jesus, o diabo faz isso daqui, ó. Ele arranca a tua coroa, que está no mundo espiritual, e lança lá, aonde ele já destruiu muitas almas, aonde ele já levou para o inferno muitas almas, ele arranca. Quando ele consegue derrubar um crente na igreja, ele arranca a tua coroa, lança no inferno, e lá está um monte de coroa cheia de sangue. Conseguir derrubar mais um. É isso que o diabo faz. O diabo, igreja, ele já está condenado. Os demônios já estão condenados. A luta, igreja, é para destruir eu e você que estamos de pé. Por isso nós temos que se cuidar. A Bíblia diz assim, em Provérbios, se eu não me engano, em Provérbios capítulo 23, se eu não me engano, a Bíblia diz assim, não tenha invejas daqueles que estão no pecado. Não tenha inveja, pois um fim daqueles que estão no pecado é a morte, mas a morte é espiritual, não é aqui na terra não. Uma pessoa que diz, eu estou na igreja, estou com depressão, eu quero ser livre. Aí vai para beber, vai para o mundo tomar cachaça, vai usar droga, larga Jesus, abandona a fé, as coisas só tendem a piorar. O diabo ele coloca na mente, você está bem aí fora, tomando cachaça, bebendo, usando droga, você está bem, olha a sua vida, mudou. Né? Você queria uma vida de atenção, uma vida de status, você está tendo agora, como você está bonitona, com batonzão vermelho na boca, vaidosa, bonitona, cheia de joia, né? Olha como é que você está correndo no pescoço, brinco. É isso que o diabo faz, igreja. Ele engana. Mas você perdeu o maior tesouro, que é a vida eterna, que é a salvação da sua alma. É o maior tesouro. É o seu maior tesouro, e a salvação, é a vida eterna. Eu nunca troco a minha salvação, o meu passaporte para ir para o céu, a coroa que está na minha cabeça, que os demônios quando olham para mim, veem a minha coroa na minha cabeça, e as minhas vestes brancas no mundo espiritual. Ao ponto de uma pessoa estiver com um demônio no corpo, ela não conseguir nem olhar para mim. Porque o diabo sabe quem é dele e quem não é. Os demônios sabem quem é dele e quem não é. O diabo engana, igreja. Ele engana. Ele está conseguindo enganar aí o povo de Deus, igreja. O povo de Deus estão sendo enganados. Os comichões nos ouvidos estão trabalhando na mente das pessoas, nos ouvidos. E tem muitos crentes se desviando nesse ano de 2025. O trabalhar do diabo está muito forte no mundo espiritual. É por isso que a igreja de Deus tem que se levantar em oração. Igreja, uma pessoa ela não fica liberta. Igreja. É melhor você trabalhar para Deus do que você servir ao diabo, perder sua salvação e no dia do juízo final você ser jogado junto com ele no lago de fogo. O anticristo, a besta, no lago de fogo, que é a segunda morte. A Bíblia diz em 2 Pedro, se eu não me engano, a Bíblia diz lá no versículo 19, prometendo liberdade, sendo eles escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Se um dia o diabo ele te desviou do evangelho, ele matou a sua fé, ele te afastou da presença de Deus, da presença de Jesus, você se torna escravo dele, igreja. Você
torna escravo dele. Uma pessoa que é servo de Jesus Cristo, ele está liberto por Jesus. Mas só que a Bíblia diz assim, ó, foi chamar a liberdade, não deixe a ocasião à carne, a ocasião ao pecado, mas você está liberto para ir para onde você quiser. Mas uma pessoa que está no pecado, a Bíblia diz que ele vira escravo do diabo. Quantas pessoas não estão tendo paz no pecado, igreja? O diabo fala na mente, ó, vai para tal bar, vai para tal lugar, bota na sua mente, vai para tal lugar, você fica escravo do diabo. Fica 2, 3 dias bebendo na cachaça, usando droga, você vira escravo do diabo, você não manda mais em você mesmo. Vai chegar um tempo que você fica tanto atolado no pecado que você não vai aguentar. Um dia, o diabo vai falar na sua mente, se mata, se enforca, pula do penhasco. Um dia o diabo vai botar uma angústia tão forte no teu coração que um dia ele vai querer te matar. Mas se você tiver a fé em Jesus, é a esperança. A Bíblia diz, se o justo cair 100 vezes, Deus levanta. Se você se arrepender dos seus pecados, o Altíssimo Deus, ele te perdoa, mas primeiramente Deus tem que ver que você está realmente arrependido dos seus pecados e da sua prática. Deus, ele te perdoa. A Bíblia diz, igreja, em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 20, porque se depois de teres escapado das corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É pior, igreja. Quando você conhece a palavra, as escrituras sagradas, quando você conhece o Apocalipse, o que vai acontecer nos finais dos tempos, quando você viu, expulsou o demônio, quando você viu o que vai acontecer, o que está por vir, quando você provou o dom do Espírito Santo, quando você ouviu a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, sabe que Jesus é real, você sabe da verdade. O que é que Deus vai te perdoar mais se você sabe da verdade? Me diga aí. A Bíblia diz aqui, ó, em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 20, né? A Bíblia diz que tornou pior, igreja. Porque se depois de teres escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. É pior, igreja. É pior. Uma coisa é Deus saber que você não conhece a palavra. Ele te perdoa, mas você conhecendo, igreja, e você sabendo da verdade que existe o Satanás, os demônios, o inferno, e você fechar os olhos e dar uma de cego. Jesus abriu os teus olhos, que estava sujo. Jesus disse, deixa eu limpar, filho. Eu vou te mostrar a verdade. E você sabendo da verdade, que é a palavra de Deus, e você dá uma de cego de novo, é pior. Você correr para o mundo. Fica pior o estado da sua vida. Por isso que eu digo, não abandone a cruz. Não abandone a sua salvação, porque é pior, igreja. Uma hora, tudo que você planta, você colhe. Uma pessoa que se desvia do evangelho, igreja, hoje em dia, a pessoa ela não vai julgar você, não. Não. Ela vai falar mal de Jesus, é de Deus. Olha lá, o cara não era pastor? Olha lá, tomando cachaça, com corrente, com um brinco aí, ó. Saindo no carro aí desviado aí. Se a irmã não era da doutrina, tá lá com um shortinho curto, mostrando as coxas, mostrando o corpo para derrubar os caras. Olha lá, tá diferente. Tá vaidosa, tá diferente. O povo vai julgar, igreja, o povo vai apontar. O povo só quer uma brechinha para apontar.
É triste, igreja, a pessoa se desviar do evangelho. É muito triste isso. A pessoa saber, igreja, que existe o inferno, os demônios, e ainda brincar com o diabo e com os demônios. Brincar com Deus. Brincar com Jesus, com a sua palavra. Será que o tempo que a gente está vivendo hoje é tempo de brincar? Será que é tempo de brincar? Será que nós fomos nascidos para a gente curtir as coisas do mundo? Aonde Jesus disse que não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça na terra. Imagina aí. O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça na terra. Imagina Jesus olhando com os olhos espirituais. Um tanto de demônio que ele via na terra. Né? Pedro escreveu no verso 21, 2 Pedro capítulo 2, verso 21, porque melhor for não conhecendo o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe foi dado. Tá vendo, igreja? Pedro ele pegou dizendo que seria melhor você não conhecer a verdade, a palavra de Deus, do que você conhecendo, você se desviando. Sabe por quê? Quer que eu fale o porquê? Porque se você se desviar do evangelho, as pessoas não vão blasfemar, não é de você, não, é de Deus. É da palavra. Daqui uns dias as pessoas não querem mais acreditar não na palavra de Deus, não, nem em Jesus, não. O mundo vai se escandalizar, o amor de muitos vai se esfriar. Por quê? É o povo se desviando. O povo se afastando da presença de Deus. Homens usados na libertação, na cura. Homens que viu pessoas curadas de caroço. Homens que viu anjos e tudo. Se desviando do evangelho dessa forma. Dando uma de cego. A Bíblia diz aqui que Pedro disse que é melhor você não ter conhecido a palavra, se desviando. Porque as pessoas não vão blasfemar, não é contra você, é contra Jesus, é contra a igreja. Eu fico triste, igreja, quando uma pessoa ela fala mal da igreja de Cristo. Né? Ela fala mal da igreja, as pessoas falam mal da igreja. Não vou não, a igreja de crente não, porque tal pastor estava aí pregando, expulsando demônio, está na cachaça bebendo. E se a pessoa sua fé estiver firmada no pastor, vou repetir de novo, eu sempre vou repetir nas minhas pregações. Se a tua fé estiver firmada no pastor, na missionária, no ombreiro, em quem está em cima do altar, ele se desviar, você se desvia junto com ele. O teu pastor também, no dia que estava no altar, estiver tomando cachaça, bebendo, se desviar do evangelho, se tua fé estiver firmada nele, você se desvia junto com ele. Agora, se sua fé estiver firmada em Jesus, a tua casa estiver edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, você continua firme. Pode o mundo virar o avesso. Pode vir a provação que for. Se você for fiel a Jesus, você vai passar pela provação, por luta, mas você vai permanecer até o fim. Um dia, você vai ser compensado no céu. Pedro disse, mestre, nós que abandonamos famílias, parentes, né, por amor do teu nome. Jesus não deixou nem Pedro terminar de falar, ele disse, Pedro, receberá 100 vezes mais. E sentará comigo, né, e julgará a nação ainda. Foi o que Jesus disse. O nosso galardão no céu, igreja, é grande, igreja. É por isso que o diabo investe, igreja. É por isso que os demônios investem. Para você não receber sua salvação. Sabe por quê, igreja? O que eu te falo agora pela revelação do Espírito Santo?
Eu acho que você nunca ouviu isso, mas vamos ouvir aqui agora. A revelação do Espírito Santo de Deus nessa madrugada aqui. E agora nessa madrugada eu estou gravando esse vídeo aqui às 4h40 da manhã. Eu adoro, eu amo. Sabe por quê? Que o diabo ele investe tanto para derrubar pastores, missionários, né? Os crentes. Porque só são tentados porque está no caminho certo. Se você estiver no caminho errado, você não é tentado não. Você não sofre não. Agora, se você estiver no caminho certo, você sofre. Você passa por luta porque você está certo. Porque você está obedecendo a palavra, os mandamentos de Deus. Você vai sofrer. Agora, se você estiver no caminho errado, você não passa por prova não, por luta não. Sabe por quê, igreja? Vou te falar agora. Porque o diabo investe tanto para mim e para você não obedecer a palavra, os mandamentos, não ir para a igreja. Sabe por quê? É porque o diabo ele investe para você não ir para o céu. É porque um dia o diabo morou lá no céu. É porque um dia os demônios morou lá no céu. E ele sabe, o diabo sabe, os demônios sabem o que está preparado para mim e para você lá no céu. É isso, igreja. O diabo ele sabe, igreja. Os demônios ele sabe. Ele sabe o que está preparado para mim e para você lá no céu. É por isso que o diabo investe tanto para você se desviar do evangelho. É por isso que os demônios trabalham tanto no mundo espiritual para destruir a tua vida, a tua família, para você se desviar da igreja, do evangelho. É porque o diabo e os demônios sabem o que está preparado lá em cima. Vai ser glorioso. João, que foi arrebatado em espírito, ele teve o privilégio de ver lá a cidade. A Bíblia diz em Apocalipse que foi 144 mil pessoas que estavam lá com Jesus, né? Estava lá com o mestre. E João disse: Jesus, mestre, quem são esses daí? Esses daí foi o que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro e passaram pela grande tribulação. Quem sabe, irmãos, irmã, aquele povo que estava lá com Jesus não vai ser eu ou você. Não perca a esperança. Foi 144 mil. Quem sabe, igreja? Quem sabe, irmãos? Nunca perca a sua esperança. Nunca deixe de lutar pela sua salvação. Jesus Cristo lhe disse, Pedro ele pregou dizendo em 2 Pedro capítulo 3, né? Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra reservada como tesouro, se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Sabe por que a terra permanece ainda? Você quer morar aqui na terra? Olha o que a Bíblia diz. Mas o céu e a terra que agora existem é para a mesma palavra que se reserva para um tesouro para que guardam para o fogo, até o dia do juízo final, da perdição dos homens ímpios. Tá vendo, igreja? Que quem quer viver nessa terra aqui vai sofrer. A terra está reservada pela palavra de Deus. Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Mateus 5, verso 18. Sobre a terra. A terra está reservada para o dia do juízo, igreja. Deus vai derramar a sua ira. A terra que Deus fez, um dia ele vai vir para destruir, igreja. Isso daqui que nós estamos morando. Jesus disse para os seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Deus destruir a terra, igreja, eu não quero estar aqui não. Eu quero estar mais minha esposa, mais minha família, meus filhos. Meu filho no céu. Não quero estar aqui na terra não.
Eu sei que se eu estou respirando ainda na terra, é porque Deus tem um propósito ainda na minha vida aqui na terra. Eu nunca paro de orar para que Deus revele esse propósito. Eu nunca paro de orar porque é que Deus quer comigo aqui na terra ainda. Porque eu sei que se eu estou respirando, é porque Deus ele tem um propósito na minha vida. Aqui na terra. Você não está aqui na terra à toa. Você não veio aqui para curtir, para beber, para viver uma vida de aparência. Você veio aqui porque Deus ele quer que você pregue o evangelho. Ele quer que você ganhe almas para ele. Ele quer que você seja usado pelo seu poder. Ele quer que você exercite a sua fé. Ele quer que você seja fiel através da provação das lutas. Assim como os seus discípulos, Jesus, o seu filho, mostrou para mim, para você, o caminho da vida eterna. Jesus disse para os seus discípulos em João, antes de subir, ele disse, olha, eu vou para o Pai. E vós já sabe o caminho. Tomé disse, mestre, como assim nós sabemos o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Né? Eu tenho no céu preparado um lugar. Se não eu tinha dizido, eu vou ir para o céu, vou preparar um lugar. Mas o Senhor disse, eu tenho preparado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que não falta é lugar, igreja, no céu para você. Para você morar. Nunca desista da sua salvação. Não abandone a cruz. Não abandone a cruz. A Bíblia diz o que o olho não viu, que a mente humana jamais imaginou, que Deus preparou no céu. Para mim e para você. Quantas crianças não estão sendo arrebatadas na igreja? Jesus abrindo os olhos espirituais e mostrando ele com 2 tochas de fogo, mostrando o céu. Assim como uma criancinha aí que sofreu um acidente e ela foi arrebatada e ela com os olhos abertos, ela começou a ver o céu, ver Deus, ver Jesus e começou a chorar. Começou a chorar vendo Jesus e dizendo, mestre, nós estamos precisando do Senhor. Volta, mestre. Volta, Jesus. E a criancinha vendo o céu e dizendo, Senhor, eu quero estar aí com o Senhor. Foi uma criança que sofreu um acidente esses dias. A Bíblia diz pelo profeta Joel que crianças vão ter visões, velhos vão ter visões de pessoas velhas. Deus vai derramar do seu espírito. E a criancinha dizendo, Jesus, nós estamos precisando do Senhor aqui na terra. Eu quero estar aí com o Senhor. A criancinha que sofreu o acidente, com os olhos abertos, vendo e chorando. Deus abrindo a visão da criança, para mostrar para as pessoas, sabe por quê? Porque se o povo de Deus na igreja está pregando, as pessoas não estão acreditando. Se a igreja está pregando, o povo de Deus não está acreditando, o povo está brincando. Deus abre a visão de uma criança. Deus abre uma visão de uma criança pequena, para as pessoas acreditar. A Bíblia diz que nos últimos tempos Deus ia pegar, as coisas loucas deste mundo para liquinar as fortes e confundir as sábias. Deus ia pegar aqueles que não são para confundir os que são. As pessoas frágeis. Porque uma criança ela não mente, não. Deus abre uma criança. Assim como essa criança sofreu esse acidente, foi arrebatar. Começou a ver Jesus, começou a ver o céu. Sofreu um acidente e começou a ver essa visão. E o povo chorando, Vendo ali a criança, vendo Jesus com 2 tochas de fogo, suas vestes brancas, assentado sobre o trono. Jesus está às portas, igreja. Não perca a esperança. Não abandone a cruz, Pedro ele disse aqui, até está reservado, Guardam-se para o fogo até o dia do juízo.
para a perdição dos homens ímpios. A terra está aqui, igreja. Está reservada para a perdição dos homens ímpios, das pessoas que querem viver nos prazeres no pecado. Um dia vão sofrer a ira de Deus, porque não se arrependeram de seus pecados. Oportunidade para se arrepender de seus pecados Deus dá. Deus dá muito, hein? Deus é muito misericordioso. Eu posso dizer isso porque Deus ele teve de compaixão de mim. Um dia que estava na bebida, na droga, na prostituição. Deus ele teve de compaixão da minha vida. Deus ele dá tempo, igreja. A gente só não tem que brincar com as oportunidades que Deus dá. Não perca. Deus te deu a oportunidade de se arrepender, se arrependa. Enquanto é tempo. Volta ao teu primeiro amor, volta para Jesus. Está vendo este vídeo aqui? Está afastado do evangelho, da igreja? Volte. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai voltar rápido. O Senhor não vai tardar, não. Só basta você ver no jornal as notícias, os terremotos. Abre os olhos, igreja. A Bíblia diz para a gente ver, olhar para os sinais das pregações dos profetas, que aconteceu, os sinais. Olha o que Jesus disse. Está se cumprindo. O exército cada vez se preparando para a guerra, bombas que destruir uma cidade. Terremotos. Nós estamos vendo isso, o chip aí, né? O povo já clamando por paz. O anticristo em brevemente vai surgir. Então a gente, igreja, tem que se levantar agora. Se afastou de Jesus. Não importa o teu pecado se foi grave. A Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente será livre. Se Jesus te perdoar, não há quem te julgue, não há quem te condene. Se Ele te perdoar, está perdoado e pronto e acabou. Olha somente para Jesus. Olha somente para Jesus e pronto e acabou. Olha para Ele. A Bíblia diz no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a Bíblia diz que Deus ele é longânimo. Demora, igreja. A Bíblia diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para Deus, está vendo? É como 1000 anos, nós estamos em 2025, então passou 2 dias para Deus. É 1000 anos como um dia para Deus, né? E um dia para o Senhor como 1000 anos. Deus é poderoso, igreja. Verso 9. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tarde, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. É que Deus quer. Ele é longânimo. O que Ele quer é o arrependimento de muitas almas. Ah, mas as pessoas estão indo para o inferno, estão indo porque quer. Estão indo porque quer, por falta de obediência. Porque Deus, Ele dá a oportunidade de se arrepender. Quantas pessoas o Senhor não dá a oportunidade de se arrepender e não quer, igreja? Aí vai para o mundo, acha que tem muitos anos de vida. Vai para o mundo lá, o diabo arma um laço, mata de um tiro, de uma facada. Morre de uma doença aí, de infarto. O diabo joga na mente que tem muitos anos de vida. Vai curtir a vida. Abandona Jesus, abandona a fé. Vai para o mundo. Aí o diabo arma um laço. Pede alma para Deus, Deus permite tocar e leva. Se a pessoa morreu, fulano era tão bom, morreu no pecado. Será que é mesmo? Será bom? Morreu no pecado. Deus levou. Ou o diabo levou. Quem morre no pecado, quem vem buscar é o diabo. É a morte. A morte vem buscar.
Quem tem o maior prazer de levar você ao diabo, para o inferno, a morte. Ela tem o maior prazer de vir te buscar. No mundo espiritual, quando a tua alma descola do corpo, ela já vem rindo para você, te buscar para o inferno. Vem. E você começa a gritar em desespero. Eu prefiro, igreja, morrer sendo fiel a Jesus Cristo e ter o privilégio, como Lázaro pregava para o rico, quando ele morreu, ele viu 2 arcanjos lindos, levou ele para o seio de Abraão. Eu prefiro ter esse privilégio, igreja, do que um demônio vir me buscar. Eu prefiro morrer sendo fiel, igreja, e não duvidar da palavra do Senhor. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. Nunca se escandalize em Jesus. Não troque a sua palavra por nada. Não troque a sua coroa, a sua salvação. Não troque. Está passando por prova, por luta, levanta a cabeça. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, pode estar passando pela prova que for, voarão como águia. Renovarão as suas forças. Foi o que o salmista disse. Está fraco? Peça força a Deus. Dobra o joelho, fala: Senhor, eu estou fraco. Estou passando por isso, por isso. Dobra teu joelho e confessa para Deus. Entrega na mão dele a tua luta. Na força do teu braço você não consegue nada. A tua luta não é na facada, não é no tiro. A tua luta é espiritual. É contra Satanás e seu demônio. É na oração. É no jejum. É com o joelho dobrado. É buscando a Jesus. É louvando a Ele. Mesmo quando você está ferido. Mesmo quando você está passando por luta, louve ao Senhor. Sabe por quê? Quando você louva a Ele, a presença do céu desce sobre a tua vida. Até os anjos de Deus descem para louvar com você. Porque no céu só vai ser isso. Só vai ser alegria. Só vai ser felicidade. Agora Jesus disse que no inferno é dor e ranger de dente. Foi o que Ezequias disse. Ezequias disse, se eu não me engano, Ezequias capítulo 33. Em Isaías capítulo 33 ele disse: quem te louvará, Senhor, na sepultura? Ninguém, igreja. Não desce no inferno. O teu sofrimento lá no inferno é música para o diabo. É música para os demônios. Para louvar a Deus é aqui, igreja. Deus está te dando fôlego de vida, está respirando. Coloca um louvor na tua casa. Louve a Deus. Uma hora essa luta vai acabar. Essa aprovação, Deus vai te abençoar. Todas as pessoas, igreja, que Deus abençoou. Eu estava lendo esses dias aqui a aprovação que José passou. José, ele foi vendido como escravo, mas Deus fez ele governador do Egito. Ele primeiro passou por provação, por luta, chorou muito, mas ele não ousou blasfemar contra Deus, sempre estava confiante e orando. Só dizia: Senhor, olha para mim, olha para minha causa. Deus fez dele governador do Egito, igreja. Deus abençoou José. Mas primeiramente vem as pedradas, vem as lutas, vem as provações. Mas vai chegar o dia que Deus vai te exaltar. Vai chegar o dia que Deus vai te abençoar. Nunca desista. Nunca desista. Permaneça fiel. Olha para Jesus. Se você olhar assim para os lados, você cai. O salmista pregou dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se você olhar, você cai junto com eles. Agora, se você estiver olhando para Jesus, você permanece.
Pode ter a luta que for. É melhor você passar pela luta, estando com os anjos de Deus, estando com Jesus, do que você estar na bebida, na cachaça, junto, rodeado de demônios. E os demônios rindo de você no mundo espiritual. Enganando mais um, hein? Matando mais uma alma. Tiago disse, Tiago capítulo 1, pecado sendo consumado gera morte. Quem está no pecado está morto espiritualmente. Morreu no inferno. Está morto espiritualmente, igreja. Então está de pé, lute. Lute para você não cair. Nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca esqueça. Nunca esqueça de onde Jesus te tirou. Da bebida, da droga, da prostituição. Da vida que você vivia antigamente. O Senhor disse aqui, ó, em 2 Pedro 3, verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, ao qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra em obras que nela há se queimarão. Noé pregando para o povo que havia o dilúvio. Naquela época Deus destruiu todos com água. Agora vai ser diferente, bicho. Vai ser com fogo. Vai ser com fogo, viu? A destruição que vai ser na terra vai ser grande, igreja. A palavra de Apocalipse vai se cumprir na terra. Aproveite o tempo que Deus está dando para você orar, para você se encher. É tempo do povo de Deus andar em espírito. Ande em espírito. Porque aqueles que estão andando na companhia dos demônios, um dia vai para o lago de fogo, que é a segunda morte, aonde há dor e ranger de dente. É melhor você lutar, obedecer os mandamentos de Deus e você passar pelas portas do céu. E você, um dia, encontrar Jesus no céu, o seu Pai verdadeiro. O Senhor disse em Apocalipse capítulo 21 que vai enxugar do teu rosto todas as lágrimas. Sabe por quê? Por que Jesus, João escreveu isso? Jesus, ele disse isso. Sabe por que ele vai enxugar todas as lágrimas daqueles que passaram pela grande tribulação, pela luta, mas não negou o nome de Jesus, a sua palavra, permanecer fiel na igreja, obedecendo a sua palavra, pregando o evangelho? Sabe por que ele disse que vai enxugar do teu rosto todas as lágrimas? É porque ele sabe que quando você passou aqui na terra não foi fácil para você. É porque Jesus, ele sabia. E quando você estivesse lá no céu, ele sabia que não foi fácil para você. Porque ele sabe que não é fácil para ninguém aqui na terra. Ele veio aqui com eu e você como ser humano. Ele disse, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vencerão pela minha palavra, pelo meu poder. Porque não foi fácil para Jesus também, igreja. A Bíblia diz, igreja, em Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele sofreu, igreja. Para sentar no trono de Deus, na glória do Pai, ele sofreu. Ele se fez como maldito. Por mim e por você, morreu por mim
e pelos seus pecados, para que a salvação chegasse até a mim e a você, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Qual é a promessa do Espírito? A promessa do Espírito Santo da vida eterna. Assim como o Espírito de Deus ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que habitava sobre Jesus, o Espírito Santo, um dia ele vai nos ressuscitar também. Um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Nunca desista da sua salvação. Nunca. Eu mesmo nunca abandono a minha fé. Eu já disse para Deus, igreja, eu prefiro a morte do que um dia se desviar do Evangelho, ir para o mundo tomar cachaça, usar droga. As pessoas olhar para mim e dizer, ó, era mais um mentiroso enganador que estava na igreja lá, pregando a palavra. É mais um aí desviado aí, ó, que estava mentindo pro povo, que dizia que era homem de Deus. Eu prefiro a morte do que eu me desviar do Evangelho. Sabe por quê? Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade. Não tem como eu dar uma de cego e eu me desviar do Evangelho, não. Não tem como eu dar uma de cego e eu ir para o mundo servir ao diabo. Eu deixar o Zé Pilintra entrar no meu corpo, tirar o Espírito Santo para tomar cachaça. Eu prefiro estar com o Espírito Santo de Deus, que se alimenta somente da palavra e da oração e da verdade, do que estar com o espírito imundo do diabo dentro do meu corpo. Porque a pessoa gasta com droga, com cachaça, está alimentando um demônio dentro de você. A pessoa que bebe e toma cachaça, está alimentando o Zé Pilintra aí, o demônio dentro de você. Mas o Espírito de Deus não. Ele se alimenta de bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Amor, paz, alegria, oração, palavra, verdade, justiça, misericórdia. Eu prefiro o Espírito Santo dentro de mim do que estar na presença do diabo com o rosto sorrindo assim, ó, mas o semblante negando a felicidade. Uma felicidade passageira, mentirosa, um prazer mentiroso. É esse do diabo nesse mundo. É o prazer mais mentiroso que eu já vi nesse mundo. E o diabo investe para te desviar do Evangelho, para você sair da igreja, sabe por quê? Porque um dia o diabo estava lá no céu, glória a Deus, aleluia. Um dia os demônios que lutam para você estar na cachaça, na bebida, na prostituição, é porque um dia ele estava lá, glória a Deus, aleluia, e ele sabe que o céu é maravilhoso. Por isso que ele investe tanto para te destruir. Porque o diabo ele não quer ser destruído sozinho por Deus no dia do juízo final. Ele quer destruir também você. Quer que você morra junto com ele. Então não desista. Lute pela sua salvação. No céu não haverá dor nem pranto. No céu vai ser alegria. Lute pela vida eterna. Pela sua salvação. Perca tudo nesse mundo. Mas nunca perca a tua comunhão com Deus. Nunca perca a tua salvação. Nunca perca a vida eterna.
Porque João, ele viu um dia no céu a cidade de ouro. João, ele viu um céu preparado lindo para nós. Ele teve o privilégio de ver, né? Então, nunca desista, lute, amém? Eu quero um dia encontrar o povo de Deus lá. Sabe por que eu falo assim, igreja confiante? É porque não há dúvida no meu coração, não. Não sinto dúvida de eu me desviar do evangelho, de eu largar Jesus. Não há dúvida no meu coração, não. É por isso que eu falo desse jeito. Eu vou para o céu e nada me impede, igreja. Nada me impede, igreja, de eu ir para o céu. Você que está de pé aí, nada te impede de você ir para o céu. Nada. A única coisa que vai impedir de você ir para o céu é a tua obediência. Se você ir para o mundo, se desviar do evangelho no pecado, você não vai não. Jesus deixou bem claro em Apocalipse capítulo 22, verso 14. Guarde os teus mandamentos, para que você entre pela cidade pelas portas. Guarde os teus mandamentos. Sem a obediência aos mandamentos de Deus, você não passa nem pela porta. Você não passa nem pela porta. É por isso que tem que ter a obediência. Então lute. O Senhor disse: aquele que diz que me ama, respeita os meus mandamentos. Aqueles que amam a Deus, igreja, não é aqueles que dizem: Senhor, eu te amo. Oh Deus, eu te amo demais. Não é bem assim, não. Quem ama a Deus, respeita os seus mandamentos. Quem ama a Deus, permanece fiel. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Quem ama a Deus não larga a cruz, não. Quem ama a Deus, faz a vontade dele. Assim como a voz do céu falou com Jesus quando ele se batizou, em Mateus 3, o João Batista. Esse é meu filho amado em quem me compraz. E os discípulos ouviram a voz de Deus falando com Jesus quando ele se batizou. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe a sua palavra. O Pai sabia quem era o Filho. Deus sabe quem é fiel e quem não é. Deus sabe quem é o Filho, quem compraz a Ele, quem obedece e quem não é. Assim como Deus, deixou o diabo tocar na vida de Jó. Jó passou ali por provação, por luta. É porque Deus, ele sabia. Ele sabia quem era Jó. Por isso que Deus, ele passou Jó a passar por aquela luta, pelaquela provação. Quando Satanás falou quem Jó, ele é assim porque tem família, filho. Deixou tocar, Deus. Deus falou: Jó não, Jó é diferente. Jó, ele tem fé em mim, porque Deus, ele sabia. A Bíblia diz que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele sabe de tudo, igreja. E o diabo, como sempre, mentiroso. Não, ele não é não. Deixa eu tocar. O diabo é mentiroso, igreja. Queria dizer que Jó não era fiel. Tocou ao ponto de Jó estar leproso no chão. Destruiu a família, os filhos. A casa caiu, matou os filhos. O vento destruiu as fazendas, bois, ovelhas, tudo. E Jó passou a estar fiel. A ponto da mulher dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
passou sendo fiel, se prostrar e se humilhar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó, que Jó foi um dos homens mais ricos, segundo a Bíblia Sagrada, com tantos bens que Deus deu para Jó. É assim, igreja. O homem que é fiel, que passa por luta, por provação, depois vem as bênçãos de Deus. Se Deus vê que você é fiel nas lutas, nas provações, você vai passar dando glória a Deus, lá na frente Deus vai te abençoar. Deus sabe, Ele sabe abençoar quem não vai se corromper. Quem vai se corromper, igreja, Deus não abençoa, não. Deus não abençoa, não, igreja. De jeito nenhum. Glória ao Espírito de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo maravilhosa na minha vida. Estou sentindo uma paz tão grande. Uma paz maravilhosa. Eu não troco essa paz que estou sentindo aqui na minha vida por nada. Eu não troco a presença de Deus. Eu não troco a comunhão com Jesus. Eu não troco a proteção de Deus por nada. Eu não troco a presença dos anjos de Deus aqui, que está acampado comigo no mundo espiritual, por nada. Por nenhum prazer momentâneo nessa terra. Igreja, quando a gente ora tanto, a gente não sente nenhum prazer de viver mais na terra. A gente quer subir para o céu logo. É tão bom, igreja, quando a gente se sente assim. Que a gente sabe que quem está dentro de nós é verdadeiro. O Espírito Santo de Deus. Nunca perca Ele, porque Ele é que leva as tuas orações ao Pai. É Ele que te consola quando você está triste, angustiado. Muitos estão aí, angustiados, com a vida. Aí toma cachaça para preencher, toma cachaça. O diabo enrola tudo, mas amanhã está vazio de novo. Amanhã está vazio, está pior. Aí tem que beber de novo. E nunca acaba esse vazio. Ao ponto do diabo te tragar com os vícios e acabar te matando. Mas quando nós servimos a Jesus, a Deus, foi aquela água que Jesus disse para aquela samaritana. Aqueles que creem em mim, moverá rio de água viva. A gente nunca está vazio, igreja. A gente que temos a presença de Deus, a gente nunca está vazio, a gente sempre está cheio. A gente sempre vai estar cheio da presença de Deus. Por isso que a gente não sente prazer nas coisas do mundo. É porque nós estamos preenchidos pela presença do Espírito de Deus. Nunca troque a presença dele. Quando o Espírito Santo de Deus sai de uma pessoa, entra o espírito do diabo. A pessoa nunca fica vazia. Foi o que Pedro diz aqui, ó, em 2 Pedro 2, verso 19. E prometendo-lhe liberdade, sendo eles escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se fez também escravo. Quando o diabo te derruba na bebida, na cachaça, você se torna escravo dele. Você vai estar amarrado por ele no mundo espiritual. O diabo só vai botar na tua mente
bebida, cachaça, droga, bebida, cachaça, droga, som imorais, música. É só isso que ele tem para te oferecer na sua vida toda, dia após dia, a mesma coisa. Mas Deus, o que Ele tem para você é o melhor. O que Deus Ele tem para você é um prazer maravilhoso. A alegria que você louva a Deus na igreja, ela é verdadeira, ela é maravilhosa. Sabe por que quando você louvava na igreja você chorava de alegria? É porque o gozo santo do céu descia sobre a tua vida. A presença do céu se abria na sua vida. E eu prefiro morrer sendo fiel, louvando a Deus na sua casa, na igreja, na minha casa, onde eu estiver, louvando a Deus e chorar de alegria, do que um dia chorar de tristeza no inferno, do que um dia ser queimado junto com Satanás e seus demônios na segunda morte. Não perca a sua comunhão com Deus. Enquanto há vida, há esperança para a sua vida. Não perca a sua salvação. Jesus, Ele está às portas. Só basta você olhar os sinais. Olhe para os sinais do que está acontecendo no mundo. Assista o jornal. Se desperta, acorda. Porque Jesus está voltando. E o tempo é breve. Não é momento do povo de Deus se desviar, não. Não é momento do povo de Deus se desviar do Evangelho, não. Se afastar da sua presença, não. Porque muitos vão ser envergonhados por ter abandonado Jesus. A Bíblia diz que aqueles que rejeitaram o Filho do Homem, também Ele vai rejeitar no céu. Então não rejeite a sua palavra. Foi chamado para servir a Deus, sirva como um verdadeiro soldado, como fiel, e não abandone a sua cruz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Que o Senhor nos sustente até o dia da Tua grande volta. Senhor, nos ajuda a permanecer fiel até o fim. Jesus, eu te peço em nome do Senhor, visita esta pessoa que está vendo este vídeo. Toque sobre ela pelo poder do seu Espírito Santo. Derrama renovo, fortalecimento. Abençoa ela, Pai. Dá força para esta pessoa que se desviou do Evangelho voltar para a Tua presença. Porque o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Não existe outro caminho nesse mundo a não ser o caminho de paz e alegria, que é o caminho do Senhor. Sustenta, Pai. Abençoa esta pessoa, esta família. Visita este meu irmão, esta minha irmã. Toque sobre ela pelo poder do seu Espírito. Traz a alegria. Repreende toda a aflição de espírito. Abençoa ela, Pai. Haja com o teu poder no meio da vida desta pessoa. Eu apresento este meu irmão, esta minha irmã que está vendo esse vídeo na palma das tuas mãos, Deus. Que o Senhor liberte a família, a vida dela, a família, todos da família dela, da idolatria, da maldição. Quebra todo o mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria. Jesus, eu apresento os inscritos deste canal, sustenta cada um, envia o anjo do Senhor na casa de cada um, libertando, quebrando as barreiras, as correntes, repreendendo todos os principados da potestade, toda a legião do inferno, repreende as obras de macumbaria, magia negra, voodoo. Todo o mal seja queimado, destruído no mundo espiritual, contra a vida dos inscritos deste canal, contra a vida de cada um que está vendo este vídeo. Que o Senhor dê a vitória para esta pessoa que está vendo este vídeo, meu Deus. Abraça ela, Jesus, com o teu poder. Visita esta casa agora, Jesus. Toque sobre ela com o teu poder, fortalecendo, abençoando.
Desperta o teu povo, Senhor, porque eu sei que o Senhor Jesus está às portas. Eu te peço, enche o coração deste povo de fé e de esperança. Sustenta, Senhor, este povo até o dia da tua grande volta. Eu oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. No nome santo do Senhor Jesus. Um beijo do pastor Edson. No nome do Senhor. E brevemente eu vou estar abrindo a igreja. Aqui em São José do Belmonte. Vou estar pregando a palavra de Deus. Né? E Deus, ele vai mostrar que Deus é Deus. Eu creio que Deus, ele vai operar com curas, com milagres e com poder nessa cidade. Porque eu, como pastor, vou dar lugar. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Eu vou dar lugar para Deus trabalhar, igreja. Porque Deus, ele tem obra a fazer a minha vida neste lugar. Teve muitos que vieram nessa cidade de São José do Belmonte aqui pregar o Evangelho, igreja. Vieram cheios do Espírito Santo, acabaram caindo na carne. Se desviaram do Evangelho. O diabo acabou envergonhando muitos crentes aqui. Na onde eu moro, no Pernambuco. Em São José do Belmonte. O diabo tem derrubado muitos aqui em São José do Belmonte. Muitos pastores, muitos escândalos nessa cidade. E o Senhor tem me chamado. Jesus, ele tem me ungido no mundo espiritual como um pastor para pregar nessa cidade. Porque o Senhor, ele confia em mim, igreja. E eu tenho que pregar. Em brevemente eu vou estar abrindo a igreja do Senhor. Uma igreja de cura, de libertação, de sinais de Deus. O nome da igreja é Igreja Ministério. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê vai ver a glória de Deus nesse lugar. Jesus me mostrou em muitas visões, igreja, que tem muitas ovelhas aí que vão se alegrar. A ovelha que estiver na igreja que o Senhor, da obra que o Senhor colocar na minha mão, ela vai se alegrar lá dentro. Vai ser um evangelho bom que eu vou pregar. Jesus me mostrou que as ovelhas da igreja vão vir com alegria para a igreja. Não vai vir como muitos estão pregando aí, um fardo pesado. Uma doutrina que não está na Bíblia aí. Muitos pregam doutrina que não está na Bíblia. Né? Ao ponto das ovelhas criar até nojo de ir para a igreja. Então temos que tomar cuidado do que a gente prega. Né? Temos que pregar o que está dentro da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa visitar a sua vida. Ele possa consolar o teu coração. Está passando por luta, por provação. É porque Deus, ele tem algo a fazer muito grande na sua vida. Se desviou do Evangelho, quer voltar para Jesus, amém? Volte arrependido. Não volte na emoção, não. O anjo de Deus diz: aqueles que estão sustos mais, aqueles que estão limpos mais, e aqueles que estão santos, santifiquem mais. É o tempo, igreja, de arrependimento. Está no mundo, suste mais. Está limpo, limpe-se mais. Está santo, santifique mais. Quando vim para Jesus, vem com os braços abertos, mas vem para ficar. Não vem para voltar para o mundo, não. Senão fica pior as coisas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor.